Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Egito do Amaral, diretor-geral do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Nelson de Souza Taveira, nosso homenageado hoje. Excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar, Hugo de Oliveira Piva, também nosso homenageado hoje. Excelentíssimo Dr. Anderson Ribeiro Correia, magnífico reitor do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Excelentíssimo senhor Osman Alves Cordeiro, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de São José dos Campos. Excelentíssimo senhor Dr. Leonel Fernando Perondi, diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ilustríssimo senhor Raul Eloy, gerente dos fornecedores da cadeia nacional da Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica. Ilustríssimo senhor Walter Bartels, presidente da IAB, Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. Ilustríssimo senhor Hélio Tarquínio Júnior, gerente-geral de Aeronavegabilidade Continuada da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Ilustríssimo senhor Carlos Lorche, editor da Action Editora, nosso homenageado hoje. Ilustríssimo senhor Luiz Carlos Rodrigues, homenageado da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Senhor Eletiano Luiz Martins Dias, presidente da APVE, Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. Senhor José Roberto Stettner, vice-presidente do Conselho Deliberativo da APVE. Senhores diretores aqui presentes da Embraer, da ANAC, da diretoria executiva da APVE, do nosso Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Associação. Prezados escritores e jornalistas aqui presentes, senhoras e senhores. Iniciamos, neste momento, a cerimônia de abertura do 4º Encontro de Escritores e Jornalistas de Aviação, Fomento à Cultura Aeroespacial, organizado pela Diretoria Cultural da PVE, com o apoio do Mondrian Hotel e da Cinerjet Brasil. Apoio institucional da IAB, ANAC, Embraer, INPE e ITA. O presente evento tem como objetivo reunir, nesses 3 dias de duração, escritores e jornalistas e aficionados pelos assuntos ligados à aeronáutica e espaço, e dar visibilidade às publicações que existem sobre o tema. Estão previstos lançamentos de 4 livros durante o encontro. Solange Galante, título As, uma história de preconceito, heroísmo e amor à aviação. Carlos Lorche, título Aeronaves Militares Brasileiras, 1916 a 2015. Edivaldo Pereira Lima, título Por Trás do Tapete Mágico, Histórias da Aviação. E Paulo Lô, título 90 anos de aviação comercial brasileira, uma história ilustrada de sucessos, sonhos e paixões. Neste 4º encontro, contamos novamente com a participação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que realizará como parte da programação o 2º encontro dos pioneiros da certificação de aviação civil no Brasil. Pudemos também contar com o apoio de profissionais de renome internacional que se juntaram a nós para transmitir seus conhecimentos e expertises, proferindo palestras e mediando painéis que serão realizados no decorrer de amanhã e no sábado. Para a abertura desse evento, convidamos o coral Cantares da APVE para apresentar os hinos do Aviador e de Santos Dumont, sob a regência do maestro Márcio Faria e acompanhamento da pianista Jane Silva.
Anunciamos também a presença das seguintes autoridades. Senhora Sandra Monteiro, representando o senhor Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Governo do Estado do Ceará. Professor Donizete de Andrade, coordenador executivo no DCTA-ITA. Coronel de Infantaria Ricardo Reb Müller, comandante do CPOR de São José dos Campos. Senhor Carlos Alexandre de Souza, chefe de gabinete do INPE, e senhora Luciana Bravo, assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São José dos Campos. Para a abertura desse evento, convidamos a diretora cultural da PVE, Neide Pereira Pinto, para fazer uso da palavra. Boa noite, autoridades civis e militares aqui presentes, escritoras, escritores e jornalistas, senhoras e senhores. Em 2012, realizamos o primeiro encontro de autores especializados em aviação. Na ocasião, não poderíamos imaginar que esse evento tomasse essas proporções. Sentimos-nos felizes pelo fato de que a ideia lançada tenha sido abraçada com tanto carinho, principalmente pelos escritores que nos prestigiam com o lançamento de suas obras. Estamos muito contentes pelo fato deste evento, que era só de aviação, ter quebrado a barreira do som e alcançado a indústria aeroespacial com a participação do INPE e de outras empresas do setor. Sentimos-nos especialmente felizes por fomentar a cultura aeroespacial e possibilitar ao público conhecer o trabalho realizado pelas indústrias e pelas academias que preparam os profissionais deste segmento, pelos jornalistas e escritores que preservam e contam a nossa história para o Brasil e para o mundo. Certamente foi graças à preservação de nossa rica história que pudemos assistir à réplica do 14 bis de Santos Dumont voando na abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Antes de encerrar esta breve mensagem, gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao jornalista e escritor Mário Vinagre, a Marilda Bastos e a toda a equipe da PVE, pelo incansável apoio que vem prestando à realização deste evento desde a sua primeira edição. Sentimos-nos honrados em recebê-los nesta noite tão especial. Obrigado pela presença de todos e até o 5º encontro. Ouviremos agora o pronunciamento do presidente da PVE, Heretiano Luiz Martins Dias. Autoridades civis e militares, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao 4º encontro de escritores e jornalistas de aviação. Estamos muito felizes com a realização deste evento e, em nome da PVE, agradeço a todos. Este encontro vem sendo realizado, como a Neide já comentou, desde 2012 e começou com o objetivo de reunir autores de livros sobre aviação. No segundo encontro, realizado em 2013, o escopo do encontro foi ampliado, incluindo-se também os jornalistas de aviação. Em 2014, realizamos o evento, o 3º encontro, e neste ano, 2016, ampliamos mais uma vez o escopo, incluindo temas de interesse da cultura aeroespacial. Assim, agora também contamos com apoio e participação de importantes entidades ligadas ao setor aeroespacial. A AIAB, a ANAC, o DCTA, o ITA, o INPE e a UFMG. Muito obrigado a essas entidades e respectivos representantes que hoje estão conosco. Agradeço especialmente a nossa diretora cultural, Neide Pereira Pinto, que incansavelmente, com muito carinho, concebeu, planejou e organizou esse encontro. Obrigado, Neide, e obrigado
a todos da Diretoria Cultural. A PVE, que comemora 30 anos de atividade no dia 25 de setembro, reconhece a importância de se criar condições e oportunidade para que pessoas e entidades ligadas ao setor aeroespacial se reúnam e relembrem a história da nossa aviação. Além disso, num ambiente como este, podemos conversar e trocar ideias com pessoas dos diversos segmentos que têm afinidade com os temas desse encontro. Podemos também aproveitar esse espaço para discutir alternativas para os desafios que estamos enfrentando e até preparar propostas para o nosso futuro. Certamente, a realização deste encontro é um meio concreto de se promover ou fomentar a cultura aeroespacial. E o fomento à cultura aeroespacial é um dos propósitos da criação da PVE. Além disso, aproveito para divulgar um outro importante projeto da PVE na área da educação. Estamos preparando o lançamento da Universidade Aberta PVE. Essa Universidade Aberta, que funcionará aqui nestas instalações, irá oferecer para toda a nossa comunidade cursos de educação continuada. Pretendemos oferecer cursos que ajudem micro e pequenos empresários na gestão de seus negócios e também teremos cursos para pessoas empreendedoras que pretendem abrir novos negócios. Além disso, também teremos outro curso voltado para profissionais que desejam se aprofundar ou direcionar sua carreira para a área de gestão. Estamos trabalhando em parceria com o Propar, Cláudio D'Artagnan está conosco aqui, que é uma conceituada empresa no ramo da educação continuada, que ficará responsável pelo conteúdo pedagógico dos cursos. Em breve, teremos mais informações sobre nossa Universidade Aberta. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo um feliz e proveitoso evento. Obrigado, boa noite. A seguir, convidamos o engenheiro Raul Eloy, gerente dos fornecedores da cadeia nacional da Embraer, para fazer a apresentação do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Aeronáutica, PDCA, da Embraer. Autoridades civis e militares, colegas da Embraer e da PVE, senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação e honra que eu recebi esse convite para falar um pouco do trabalho do desenvolvimento da cadeia nacional que nós estamos desenvolvendo na Embraer. Dentre tantos assuntos que a Embraer pode oferecer, agradeço muito a diretora da PVE, a diretoria da PVE, por ter me convidado para fazer essa palestra. Ok? Bom, nós vamos falar do desenvolvimento da cadeia nacional. Nós estamos falando de fornecedores nacionais de material avião. Ela não inclui aqui fornecedores de ferramentas ou prestadores de serviço. São fornecedores de material avião e mais equipamentos de apoio ao solo. Estamos falando de 69 empresas, onde temos 4.000 empregos diretos, um polo na região de São José dos Campos, um polo na região de Campinas, um polo na região de Botucatu e algumas empresas no sul do país. Apenas para dar uma ideia de qual que é o portfólio do que, às vezes, as pessoas não conhecem, o que a cadeia nacional provê para a Embraer, trouxe aqui. Nós recebemos essa cadeia desde decalques e placares até montagens de subconjuntos, passando por várias tecnologias, usinagem, estamparia, mangueiras, tapeçaria e etc.
Para contextualizar também um pouco o ambiente que essas empresas hoje enfrentam, eu trouxe um pouco aqui qual que foi o ambiente que eles estão trabalhando. Dentro de uma crescente competitividade global, porque a Embraer ela trabalha num ambiente global. Então, a cadeia também vai ter que trabalhar nesse ambiente global. Uma atmosfera econômica do país atual, pressão para redução de custos e margens, alta dependência da Embraer, ambiente de falta de credibilidade e alta queda do nível de industrialização do país hoje. Com isso, nós vimos uma oportunidade de criar um programa chamado PDCA, Programa de Desenvolvimento da Cadeia Nacional, que é uma prática em que nós, junto com a Associação, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, mais o Parque Tecnológico aqui, de São José dos Campos, através de uma capacitação e treinamento e prática, fazendo um transbordamento da filosofia Lean e também um desdobramento dos conceitos do MEG, que é um modelo de excelência em gestão, que é muito utilizado e divulgado pela Fundação Nacional da Qualidade. Desde 2011, a Embraer já tinha um programa de desenvolvimento da cadeia, porque havia essa necessidade de estar desenvolvendo essa cadeia. Nós chamávamos de PDF, que era um Programa de Desenvolvimento dos Fornecedores. Em final de 2013, 2014, houve uma conversa com a BDI, e onde identificou-se uma sinergia com um programa que também já existia na BDI para desenvolvimento de cadeias nacionais. Com isso, fundiu-se os dois programas e deu-se origem ao PDCA, através de 3 pilares: uma parte de teoria, prática e uma medição. O lema do PDCA é excelência gera excelência, baseado numa atividades de sala de aula, prática, medição, aderência e sustentabilidade da cadeia. A BDI ela fez um convênio com o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é responsável por gerir os recursos. O Parque Tecnológico contratou a Fundação Dom Cabral para a implementação do programa. Alguns números do primeiro ciclo, que foi em 2015. Teve uma educação desde sala de aula, desde uma educação para os executivos, visão estratégica, visão de negócios, até treinamentos operacionais. Foram mais de 1.000 pessoas que participaram desses treinamentos, 2.880 horas de treinamento, 42 professores envolvidos. Na prática, eu acho que esse aqui é o grande diferencial desse programa. Na prática, foram realizados kaizens em todas as empresas, houve compartilhamento de conhecimento, 18 semanas kaizens, 2.283 kaizens em toda a cadeia e 2 seminários de boas práticas. Só para exemplificar um pouco, pessoal, essas semanas kaizens elas são realizadas com o encontro de todos os fornecedores e todos os fornecedores apresentam os seus projetos, um para os outros. Às vezes, você pode imaginar que no começo existia isso. Um é concorrente do outro e pode ver o que um está fazendo. Houve sim, mas hoje, para os senhores terem uma ideia, isso não existe mais. Houve essa quebra desse paradigma. Então, o seminário hoje
de boas práticas é como se fosse um benchmarking que eles realizam na cadeia. Boas práticas se desdobram também para outras empresas. Isso é muito bacana, porque hoje se vê isso na prática. Então, uma empresa lá de Botucatu apresenta uma ideia, a empresa aqui de São José acha muito interessante, eles fazem conversas, fazem interações, trocam ideias e a implementam também na empresa deles. É isso que é muito bacana. Aqui é para ter um nível de um pouco dessa consciência. Baseado num questionário da SAI International sobre a aderência dos programas da empresa à filosofia Lean, a Embraer traduziu esse questionário e enviou para os 50... Escolhemos os 57 melhores fornecedores, os mais avançados, e mandamos esse questionário de autoavaliação em 2014. 4 responderam que se achavam em alta performance, 12 médio, mas o interessante é que 31 nem responderam. Nem responderam. No ano seguinte, a gente faz isso todo ano. Fizemos de novo, mandamos o questionário e só 3 não responderam. 11 já se autoavaliam como autoaderência à filosofia Lean, 26 média, 17 baixa e 3 não responderam apenas. Isso demonstra o interesse dos fornecedores nessa prática da filosofia Lean. Com a sustentabilidade da cadeia, como eu falei, foram feitos planejamento estratégico para que as empresas pensem, os empresários, eles comecem a pensar mais a longo prazo, ou seja, não fiquem pensando só no imediato. Estão pensando em planejamentos de 5, 10 anos para a empresa deles. Nisso, leva eles a pensar em termos de continuidade do negócio, sucessão da liderança, sucessão do negócio, da empresa, do dono da empresa, se vai ser profissional, se vai continuar sendo familiar. Então, tudo isso foi fomentado nesses treinamentos. E isso também levou à colocação de pessoas, células, que pensem nessa melhoria contínua. Para isso, foram certificados 40 especialistas em Lean Manufacturing. Tivemos 5 consultorias bem específicas para planejamento estratégico e 160 horas de consultoria. Esse processo, pessoal, foi muito proveitoso, muito bom. E, com isso, nós pleiteamos, quando, no final do ano passado, fui a Brasília pleitear a BDI que nós fizéssemos o 2º ciclo do PDCA. Por quê? Porque identificamos outra oportunidade. O primeiro ciclo foi muito bom, e o primeiro ciclo deu uma visão mais estratégica para o empresário. O empresário começou a pensar mais estrategicamente. Falamos até um pouco da operação, mas foi focado mais no nível do empresário. Agora, nós temos que linkar essa visão que o empresário recebeu com a operação dele. Então, pegar uma média gerência. Então, no 2º ciclo, vai ligar o pensamento estratégico do empresário com a operação. Isso foi desenhado, a BDI concordou e conseguimos, no dia 1º/7 desse ano, 1º de julho, o lançamento do 2º ciclo do PDCA, no qual tivemos a satisfação de receber o nosso patrono, Osiris Silva, para fazer a abertura do lançamento do 2º ciclo do PDCA. Aqui.
Foi lá no Parque Tecnológico, aqui em São José dos Campos. Isso aqui, também agora vou mostrar um pouco o que leva a isso daí. Coisas muito interessantes. Por exemplo, resultados. Isso que faz a diferença. Se nós compararmos a geração atual dos E1s com o E2 na cadeia nacional, nós tivemos um aumento de 40% no número de PNs a serem fabricados aqui na cadeia nacional. Isso só foi possível porque a cadeia foi competitiva, porque a cadeia respondeu, porque a cadeia demonstrou capacidade e reação e competitividade. Outra coisa que também traz para a cadeia nacional são desenvolvimentos tecnológicos e inovações. Usinagens em materiais duros, Iconel, por exemplo. Era difícil encontrar no Brasil, agora temos aqui. Montagens estruturais. Era difícil falar em montagens estruturais, quem conhece aqui, em fornecedor nacional. Hoje já é uma realidade. Temos montagens sendo feitas aqui por fornecedores nacionais. E usinagens de alta complexidade. Por exemplo, aquela primeira peça ali, embaixo, está meio ruim, mas é a entrada de ar do APU do E2. Nós fizemos essa cotação, pessoal, na área internacional. Fizemos com 4 fornecedores internacionais. Todos declinaram. É impossível fazer essa peça. Vocês têm que mudar o projeto. Não dá. É uma peça única, usinada, e quem sabe, quem conhece ali a região traseira do avião, ela tem dupla curvatura. É impossível. Então, trouxemos para a base nacional. Porque nós fizemos o caminho contrário. Fomos primeiro na área internacional e não conseguimos, daí viemos aqui e 2 fornecedores falaram, não, acho que dá para fazer, vamos tentar. Tentamos e conseguimos, hoje é feita aqui, num fornecedor de Campinas, a peça é linda mesmo, mas é difícil, mas foi feito. Ela sai de um bloco completo e é inteirinha. Muito bacana a peça. Outra complexidade que foi colocada na cadeia, isso também é para a Embraer, que nunca fizemos um avião do tamanho do KC, pela primeira vez. Pela primeira vez estão fazendo. Isso leva a algumas complexidades, principalmente o tamanho de peças. As peças ficam maiores, você precisa de recursos maiores. Por exemplo, aquela gun drilling, ou furação profunda, é uma furação de mais de 2 metros, com precisão, com tolerância muito baixa, e também requereu desenvolvimento de ferramenta, máquinas, tudo na cadeia nacional. E isso é outro ponto muito interessante. Quando a gente traz uma inovação ou um desafio para a cadeia, existe um setor periférico, não só aquele que é o Tier 1 nosso aqui, que é o número 1, que ele é beneficiado com isso, mas os outros também. Por exemplo, essa furação profunda, teve uma empresa em Sorocaba que desenvolveu uma broca especial. Então, existe toda uma empresa, uma tecnologia que também se beneficia dessa inovação tecnológica. A estrutura do para-brisa do KC, que ela sai de um bloco, só para lembrar aqui, mas ela sai de um bloco de 2.200 quilos e fica com a peça fica pesando 18 quilos. Então, também nível de complexidade grande. E peças de grandes dimensões. Com isso, volto a frisar os resultados.
tivemos um aumento de 34% em comparação com 2013 nas compras no mercado nacional, um aumento de 10% nos empregos diretos e uma melhoria na performance dos fornecedores. Em 2013, 84%. O que significa isso? Significa o seguinte, que em 2013, de cada 100 pedidos que a Embraer colocava na base, 84 eram atendidos conforme a data, a qualidade e no momento correto. Depois desse programa, hoje, em 2015, isso passou para 98%, ou seja, de cada 100 pedidos que a Embraer coloca na base, apenas 2 não atendem a data e a qualidade ou qualquer problema. Uma evolução muito grande também. Na região de São José dos Campos, nós temos 23 fornecedores, um aumento de part numbers de 18 mil para 22 mil, o emprego de 1.500 para 1.627, e continua sendo atrativo, porque a partir de janeiro de 2017, do ano que vem, podemos mudar ali para 24, porque a empresa, uma das empresas, está construindo uma planta em Taubaté de 15 mil metros quadrados para se instalar, para mudar de São Paulo para Taubaté. Aqui um agradecimento à mídia especializada que tem dado cobertura e abertura para esse assunto. É muito bom, porque demonstra que, quando temos boas práticas e bons resultados, todos reconhecem. Muito obrigado aí pela mídia especializada ter esse reconhecimento. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Anunciamos também a presença do coronel aviador Roberto da Cunha Folador, diretor do IEAV, Instituto de Estudos Avançados. Passaremos, nesse momento, a nominar os escritores e jornalistas que estão participando do evento e pedimos que cada um se levante para que os convidados possam conhecê-los. André Mileski. Aparecido Camazano. Carlos Barbosa. Carlos Lorch. Cláudio Agostini, Ciro Bondesan, Daniel Celso Calazans, representantes da editora Espaço Aéreo, Edivaldo Pereira Lima, Ernesto Klotzel, é a dona Terezinha, esposa dele que está representando, Flávio Lins de Barros, Francisco Leme Galvão, Hermelindo Lopes Filho, os representantes do INCAER, Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, Jorge, obrigada, Tenente Visoni, Jorge Nunes Padim, comandante Luiz Carlos Fernandes de Souza, Luiz Munareto, Marcelo Duarte Lins, Mário Vinagre, Mauro Lins de Barros, Tenente Brigadeiro do Ar Nelson de Souza Taveira, Paulo Lô, Paulo Cassebe, Lucita Brisa, Osiris Silva, infelizmente só vem amanhã, não pôde comparecer hoje. Raul Albert, Ricardo Beccari, Ricardo Guerra, Solange Galante.
Como de costume, sempre elegemos autores e jornalistas para serem homenageados. Mas nesta edição do encontro, acrescentamos 2 homenagens a personalidades da aeronáutica e do espaço. Homenagem ao pioneiro do Programa Espacial Brasileiro. O Major Brigadeiro do Ar Hugo de Oliveira Piva graduou-se oficial aviador na Escola de Aeronáutica no Rio de Janeiro em 1949, tendo recebido o Prêmio Santos Dumont por ter sido o primeiro colocado com distinção em todos os anos do curso. Foi piloto de caça, recordista de tiro aéreo em P-47 e atuou como piloto de provas, tendo sido pioneiro dos ensaios em voos técnicos no Brasil e voado os aviões fabricados ou grandemente modificados no país. Formou-se no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 1958, com menção summa cum laude por ter obtido média superior a 95, durante todo o curso. E foi também professor daquela instituição de ensino superior. Graduou-se mestre em aeronáutica em 1985 e doutor em aeronáutica e matemática aplicada pelo Caltech em 1968, nos Estados Unidos. Cursou a Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica, foi chefe do IPV, vice-diretor técnico do IPD, do IPD, e vice-diretor técnico do IPD também, vice-diretor técnico do IAE, diretor do IAE, vice-diretor e diretor do Centro Técnico Aeroespacial, CTA. Trabalhou no Programa Espacial Brasileiro desde 1968, quando começaram os primeiros desenvolvimentos efetivos de foguetes de sondagem no Brasil. Todos os desenvolvimentos importantes de foguetes de sondagem e armamentos guiados no Brasil aconteceram entre 1974 e 1987, sob a sua supervisão. O Programa Espacial Brasileiro foi um dos mais importantes do Terceiro Mundo durante o período de 1974 a 1987. O Brigadeiro Piva é autor de vários trabalhos publicados entre 1954 e 2001. Durante a sua carreira, recebeu vários prêmios, que, além dos já mencionados, inclui também o Prix pour l'Éducation, que lhe foi conferido em 1986 pela Académie de l'Air et de l'Espace da França, primeira vez que esse prêmio foi dado a um estrangeiro. Depois de ir para a reserva, foi presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Órbita, Sistemas Aeroespaciais, e também atuou como consultor. É membro efetivo pleno da International Academy of Astronautics da França, eleito em 1987, e membro honorário da Society of Experimental Test Pilots dos Estados Unidos, eleito em 2003. Por fim, foi fundador da Confraria dos Amigos do Vinho e da Enologia, CAVE de São José dos Campos, criada em outubro de 1982, da qual é o presidente até hoje. Convidamos o Dr. Leonel Fernando Perondi, diretor do INPE, para proceder à entrega dessa homenagem da APVE. E convidamos o Major Brigadeiro do Ar Hugo de Oliveira Piva para receber a sua homenagem pelo pioneirismo e contribuição ao Programa Espacial Brasileiro. Aqui são umas pequenas palavras aqui, brigadeiro. Bom, então eu queria dizer que é para mim um privilégio estar aqui, né, fazendo essa entrega dessa homenagem, né, da PVE, né, e fazendo essa homenagem à sua pessoa, né. E bom, eu tenho aqui o que eu vou ler, que eu acho que vai ficar mais correto, né, porque eu tenho sempre a oportunidade, a possibilidade de me enganar aqui em algumas palavras, né, então vou fazer a leitura aqui com a licença de todos, né, do senhor também.
Em toda a área de atuação, né, sempre há aqueles que se destacam por seu empenho, dedicação e capacidade técnico-profissional, e passam a ser referência para as gerações que se seguem. Tenho atuado em São José dos Campos desde 1976, né, quando iniciei meus estudos no ITA, formando-me em mecânica aeronáutica em 1988. Neste período, pude apreciar e admirar parte de sua vida profissional no desenvolvimento da capacitação nacional do setor de aeronáutica e espaço aqui em nossa cidade e no Brasil, né? Sua passagem pelo ITA, formando-se em 1958, com a distinção acadêmica summa cum laude, foi certamente inspiradora para as diversas gerações dos alunos que seguiram, né? Todos os meus colegas sempre se referiram a essa sua distinção, né, como um grande exemplo, né, do passado da instituição. Seu pioneirismo na área de ensaios e testes em voo no país, como piloto de provas, né, tendo voado os aviões fabricados ou grandemente modificados no Brasil, de 58 a 64, como consta de seu currículo, né, foi seguramente fundamental para o sucesso do grande projeto de capacitação nacional na fabricação de aeronaves e no subsequente desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. Também, já em relação à área espacial, sua atuação no desenvolvimento pioneiro de capacitação nacional na área de foguetes de sondagem e armamentos guiados constitui-se em referência fundamental para que o país adquira competência e capacitação em sistemas espaciais. E assim possa vir a ser um ator na moderna indústria espacial que vem se desenhando em nível internacional. Então, eu citei 3 áreas aqui da sua contribuição. Seu currículo, né, é muito mais amplo do que as 3 áreas que eu citei aqui, mas que eu considerei ela como estruturantes, né, da nossa indústria espacial brasileira e do potencial que o Brasil tem para ser um grande ator na área espacial futura, né, que é uma área de grande desenvolvimento e que será um grande setor econômico, né, no futuro próximo, né? Então, para mim aqui uma grande honra, né, fazer essa entrega, então, dessa homenagem ao senhor. Tá? Eu me sinto muito honrado. Fazer essa entrega, tá? Homenagem à personalidade da indústria aeronáutica brasileira. Nelson de Souza Taveira ingressou na Força Aérea Brasileira em 1956. Diplomou-se em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em 1971, ocasião em que obteve a menção honrosa magna cum laude. Realizou o curso de pilotos de provas na École de Personnel Navigant d'Essais e de Réception Epinay, na França. Foi professor convidado do ITA e da Escola de Aeronáutica na cadeira de Aerodinâmica. Proferiu palestras sobre aerodinâmica e mecânica em voo em diversas organizações. Foi chefe do setor de certificação aeronáutica do CTA, tendo realizado voos de ensaio em vários tipos de aeronaves militares e civis. Participou da definição dos requisitos para o desenvolvimento da aeronave de treinamento avançado da FAB, o Tucano. Designado diretor do mesmo programa, permaneceu na função desde a fase de concepção até o término do desenvolvimento. Foi chefe da delegação brasileira na Itália para o AMX, Programa de Desenvolvimento de um Caça-Bombardeiro, de interesse da Força Aérea Brasileira e da Aeronáutica Militar Italiana, e membro da comissão diretora do mesmo programa. Realizou várias avaliações em voo de aviões de caça e de transporte de potencial interesse da FAB. Após a privatização da Embraer, fez parte do Conselho de Administração da empresa durante 2 anos. Como oficial general, foi diretor do Centro Técnico Aeroespacial,
ministro-chefe interino das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior da Defesa, tendo ainda exercido outras variadas funções na alta administração militar. Convidamos o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Egito do Amaral, diretor-geral do DCTA, para proceder à entrega dessa homenagem da PVE. E convidamos o Tenente Brigadeiro do Ar Nelson de Souza Taveira para vir ao palco para receber sua homenagem pela contribuição ao desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional. Boa noite, senhoras e senhores. Brigadeiro Taveira, em julho passado, a minha assistência foi consultada para se eu poderia participar dessa homenagem ao senhor. E confesso que eu fiquei extremamente envaidecido. Eu, tão novo, poder dirigir algumas palavras para um ícone da Força Aérea Brasileira, como o senhor. Em especial um ícone para o DCTA. Eu não tive o privilégio de ser seu comandado, seu contemporâneo. Acho que quando eu ingressei na FAB, o senhor já era bem antigo, né? Já tinha feito muito pela Força Aérea. Mas, então, eu busquei pesquisar o seu currículo, a sua história, e fiquei boquiaberto em constatar tudo que o senhor fez pela ciência e tecnologia, em especial pela indústria aeronáutica brasileira. E, coincidentemente, numa felicidade do destino, nós sentamos junto à mesa num jantar no dia 1º de agosto, lá em Brasília, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho mais e ouvir um pouquinho das suas histórias. Por exemplo, a manete única do T-27. Eu não sabia que o senhor tinha sido o gênio que falou para a Embraer, faz que dá certo. E deu certo, né? O senhor, como já foi citado no seu currículo, eu considero o senhor o pai do projeto T-27. Desde a concepção até a certificação de todos os requisitos, o senhor esteve à frente do projeto. E eu gostaria de ter mais tempo com o senhor, e eu vou, se Deus quiser, ter essa oportunidade, outras oportunidades de sentar junto com o senhor para aprender um pouco mais. Por exemplo, hoje à noite aqui eu aprendi que a luz azul acendendo no painel do C-95, lá o protótipo, significa vaca na pista. Depois o senhor pode explicar isso aí mais tarde. Mas acabei de aprender que aquela luzinha azul é uma vaca, provavelmente é uma vaca na pista. Eu estaria mais atento da próxima vez que eu for fazer minhas provas aéreas no C-95 aqui do nosso IPEV. Viu, Lúcio? Aquela luz azul lá é para isso. Bom, pesquisando o seu currículo, também eu pude notar que aquele jovem de Vassouras que ingressou na Força Aérea foi o primeiro colocado da turma. Eu, sinceramente, não sabia que o senhor era o primeiro colocado. E toda a sua passagem pelo ITA como professor convidado, o senhor já foi citado aqui no seu currículo. Então, cada vez que eu estudava um pouco mais sobre a sua vida, eu via que realmente eu sou agora, hoje, um privilegiado de poder estar à frente aqui de todos, prestando essa homenagem ao senhor. O senhor atuou em diversas áreas da Força Aérea, na certificação, como foi citado, no ensaio dos primeiras aeronaves protótipos, gerenciando projetos que são fundamentais para a Força Aérea Brasileira. Foram e ainda são fundamentais, como eu já citei, o T-27, atuando como professor no ITA, que é a base da nossa indústria, o recurso humano, o homem, o elemento fundamental para tocar toda essa indústria nasce também no ITA. E o senhor esteve lá à frente, também atuando nessa área da educação. O senhor também fez como piloto de prova. Eu gostaria de ter sido piloto de prova, não deixaram.
Tentei uma vez, mas aí não, você não pode não tem jeito para isso. Então, permaneci na vida operacional toda a minha carreira. E já fechando a sua carreira, o senhor participou do Conselho de Administração da Embraer e certamente ajudou a Embraer a ser a empresa que é hoje. Brigadeiro, a leitura do seu currículo aqui, ela sintetizou a sua brilhante trajetória na Força Aérea, como um oficial da Força Aérea, e também como um cidadão brasileiro que contribuiu, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. E ainda já no aconchego do lar, o senhor ainda mantendo esse espírito de bandeirante audaz do nosso céu azul, escreveu a obra Além dos Manuais, que, seguindo esse formato bastante original, brinda os leitores com os ensinamentos transmitidos a nós em formato de comentários e análise, né? Então, sem dúvida, o seu livro é um convite ao aprendizado de toda que o senhor contribuiu para a Força Aérea e para o país. Eu agradeço, sinceramente, a oportunidade de estar aqui à frente de todos e poder agradecer especialmente ao senhor por tudo que o senhor fez pela nossa Força Aérea, pela indústria aeronáutica aeroespacial brasileira. Meus parabéns e muito obrigado, brigadeiro. Homenagem ao jornalista e engenheiro Ernesto Klotzel, decano dos jornalistas de aviação do Brasil. Ernesto Klotzel nasceu em Hamburgo, Alemanha, em 6 de janeiro de 1927 e emigrou para o Brasil com a família em 1929. Diplomou-se em engenheiro eletricista em 1951 na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Nos últimos 2 anos de curso, fez estágio na Real Rede Estadual Aérea Limitada e também obteve o brevet de piloto privado no Aeroclube de São Paulo. Depois de formado, foi trabalhar na Hiller Helicopters, em Palo Alto, na Califórnia, atuando na área de circuitos elétricos no projeto de um convertiplano de asa basculante, chamado Tilt-Wing. Retornou ao Brasil 2 anos depois, ingressando novamente na Real, agora na divisão de manutenção, seção de instrumentos. Quando a Real decidiu adquirir os Lockheed Super Constellation para as suas linhas internacionais, Klotzel se candidatou ao posto de engenheiro de voo, Flight Engineer, sendo muito antes da seleção da primeira turma, nomeado chefe do grupo. Viajou então para Burbank, na Califórnia, onde cumpriu o curso especializado com duração de 3 meses. Como chefe dos Flight Engineers, Klotzel cumpria a escala normal de voo para Miami e Los Angeles, dava instrução teórica e prática para as novas turmas e fazia a adaptação de manuais e boletins técnicos aos padrões da Real. Com a compra da Real pela Varig, foi incorporado à turma de engenheiros de voo desta última, sendo treinado para os jatos Convair 990 nas instalações do fabricante localizadas em San Diego, na Califórnia. Afastou-se do voo por motivos de saúde, passando para o jornalismo de aviação. Ocupou, ao longo dos anos, os cargos de redator-chefe em revistas como Engenheiro Moderno e Transporte Moderno, tendo sido colaborador de quase uma dezena de colunas em jornais e matérias para revistas, dentre elas Aviação em Revista e a Flap Internacional. Ernesto Klotzel continua ativo como jornalista aeronáutico e, aos 89 anos, é o decano dos jornalistas especializados em aviação do Brasil. Convidamos o jornalista Mário Vinagre para fazer a entrega à senhora Terezinha Klotzel, que vai receber essa homenagem oferecida ao engenheiro e jornalista Ernesto Klotzel pelo conjunto da obra.
noite a todos. Vou ler uma breve nota aqui. Por motivo de força maior, o Ernesto Clotson não pôde comparecer, mas está sendo aqui representado pela sua esposa, Terezinha Clotson, também jornalista, porém da área de turismo. Terezinha. A quem tem a alegria, em nome da PVE, de entregar uma placa em reconhecimento aos muitos anos de trabalho do Ernesto Clotson como jornalista de aviação. Aos 89 anos, ele continua ativo, escrevendo artigos para a Aero Magazine e matérias e notícias para o site da mesma revista. Bom, e o Ernesto também... você... Vou vir para aqui para ele. Bom, como Vinagre disse, infelizmente o Ernesto não pôde estar presente, e ele costuma dizer que é por um problema de trem de pouso. Mas ele vai melhorar. Então, no momento, ele está no nosso hangar particular. E ele pediu que eu dissesse o seguinte: meu grande abraço a todos, deste homenageado, cujo grande mérito parece ter sido chegar aos 89 anos com uma célula em estado razoável. Apenas algumas emendas e reforços exigidos pela regulamentação para ser liberado a voos curtos, evitando, preferivelmente, maiores turbulências. O sistema operacional deste modelo antigo é essencialmente analógico, com uma ou outra pitada digital. E assim, com todas as recomendações do AD, Airworthiness Directive, cumpridas à risca, tento dar ainda uma colaboração à aviação como fruto de uma longa vida, iniciada no apertado, calorento e claustrofóbico habitáculo do Super Constellation, diante de um painel repleto de reloginhos, chaves, disjuntores, interruptores, luzinhas verdes, âmbar, vermelhas, e tendo ao meu comando cerca de uma dúzia de manetes vitais para a saúde de um voo. Uma experiência repetida em menor escala no natimorto jato Convair 990, comprado pela Real e operado pela Varig, com sua incrível velocidade de cruzeiro que beirava Mach 0,87. Já vai acabar. Como chefe dos engenheiros de voo da Real, passei também por muitas horas adaptando manuais de manutenção e operação e os boletins de serviço da Lockheed, que nunca tinham fim. Certamente foi essa atividade que fez desabrochar em mim o interesse pelo jornalismo aeronáutico, que abraçaria mais tarde, depois de deixar a Varig, nos anos 1960. Hoje, devido à idade avançada, não participo mais das tradicionais feiras, visitas internacionais e outras cerejas do bolo, como essa, mas eu estou aqui. Né? Mas mantenho o mesmo amor e entusiasmo pela aviação, com o que testemunhei as passagens do Graf Zeppelin e do Hindenburg nos céus de São Paulo, os rollouts dos Boeing 747-100, 767 em Seattle, o lançamento do Bandeirante aqui em São José e a honra de ter feito parte da equipe da Embraer, como relações públicas, em suas primeiras aparições nas feiras de Le Bourget e Farnborough. Foram muitas as alegrias e as emoções vividas ao longo das décadas, cobrindo como jornalista especializado o setor de aviação. Essa experiência única fez de mim o mais antigo entre os profissionais que labutam nesse segmento de atividade no Brasil, do que muito me orgulho. Agradeço, na verdade, nós agradecemos por essa homenagem e desejo um sensacional fim de semana a todos.
Homenagem ao escritor, jornalista e fotógrafo Carlos Lorch. Carlos Lorch nasceu em 19 de dezembro de 1959, no Rio de Janeiro, e graduou-se em Publicidade na Pontífice Universidade Católica, PUC do Rio, em 1982. A partir de 1985, exerceu a atividade de fotógrafo de esportes e, mais tarde, passou a dedicar-se à fotografia ar-ar de aeronaves, outra de suas paixões. Em 1986, criou a Action Editora Limitada, empresa especializada na produção de livros fotográficos de alta qualidade visual e gráfica sobre os mais diversos temas brasileiros, principalmente, mas não somente, na área militar. Para tanto, treinou uma equipe de colaboradores focados em sempre trazer de suas missões material pictórico e redacional de excelente qualidade. Dentro desse contexto, teve o privilégio de produzir, entre diversas outras, a iconografia do primeiro grupo de aviação de caça, Heróis dos Céus, escrito pelos majores brigadeiros do ar José Rabelo Meira de Vasconcelos e Rui Moreira Lima, bem como a versão atual do clássico Sentapua, deste último. Recentemente, após mais de 2 anos de produção, lançou Aeronaves Militares Brasileiras, de 1916 a 2015, um compêndio sobre o assunto escrito pelo pesquisador, fotógrafo e escritor Jackson Flores Júnior, falecido em junho de 2013, e homenageado aqui no último encontro. Em 1995, Lorch lançou a publicação bimestral especializada em aviação militar, Revista Força Aérea, da qual é publisher e editor. Este veículo veio preencher uma lacuna existente no jornalismo sobre aviação militar no Brasil, tendo abordado, nos seus 20 anos de existência, temas relevantes sobre as aviações militares e policiais, tanto do país quanto do exterior, escritos por colaboradores de renome mundial. Além dessas atividades, a Action Editora organizou diversos seminários e simpósios que visaram trazer para o país conhecimento em áreas específicas da aviação militar. Carlos Lorch é casado com Mônica Alves Pimenta Lorch, com a qual tem uma filha chamada Manuela. Convidamos o senhor Heretiano Luiz Martins Dias, presidente da APVE, para proceder à entrega dessa homenagem ao escritor, jornalista e fotógrafo Carlos Lorch, que nós convidamos que venha ao palco, pela significativa marca de 20 anos de publicação da revista Força Aérea. Como presidente da PVE, representando nossos diretores, nossos conselheiros e nossos mais de 4.000 sócios, é uma honra poder entregar esse prêmio que remete aos 20 anos de sucesso da revista Força Aérea. Nós torcemos e temos certeza que esse sucesso vai se perenizar e vai continuar por muitos outros anos. Parabéns. Homenagem da ANAC ao comandante Luiz Carlos Rodrigues por sua contribuição como piloto de ensaios em voo. Luiz Carlos Rodrigues é coronel aviador da Força Aérea Brasileira, com mais de 10.000 horas de voo. Piloto de caça, com mais de 2.000 horas de voo, 500 horas em Mirage 3. Especializou-se em ensaios em voo,
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Técnico Aeroespacial, CTA, hoje DCTA. Formado piloto de ensaios em voo em 1978 pela École de Personnel Navigant des Essais et Réception, Epineta, França. Foi diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, IFI, por 4 anos. Foi piloto de prova da Embraer por 10 anos. Foi piloto de prova da ANAC por mais 10 anos. Trabalhou nos programas EMB 120 Brasília, EMB 312 Tucano, E-145, E-135 Legacy, E-170 e E-190. Hoje está aposentado após 50 anos de serviço, dos quais 40 anos como piloto de prova. É casado há 45 anos com Carmen Lúcia, tem 2 filhos, Daniele e Michel. Convidamos o senhor Hélio Tarquínio Júnior, gerente-geral de Aeronavegabilidade Continuada da ANAC, para proceder à entrega da homenagem ao comandante Luiz Carlos Rodrigues. Por favor, comandante. Boa noite a todos. Agradeço aí, em nome da ANAC, a participação nesse evento da PVE. Falar aqui do Rodrigues, né? Eu sou até suspeito a falar. Comecei minha atividade no CTA em 1984, na área de ensaios em voo da certificação aeronáutica, e tive o privilégio, né, de trabalhar com o Rodrigues aí, na época, piloto da Embraer, né? Fizemos algumas campanhas de ensaio, 145, Moses Lake, Montana, e para mim foi um privilégio, está sendo um privilégio muito grande de fazer essa homenagem a ele. Depois disso, ele atuou lá como diretor também do IFI, né? Onde eu comecei a minha atividade, sempre aprendendo lá com ele, e foi um professor de todos lá na certificação. E na ANAC, a partir de 2006, com a nossa atividade de certificação sendo transferida para a Agência Nacional de Aviação Civil, o Rodrigues, naquela oportunidade, ele veio fazer parte do nosso time como piloto de ensaio, ensinando toda essa nova geração que entrou, né, com o concurso da ANAC. Foram mais de 90 novos servidores a partir de 2006, que entraram para a atividade de certificação, e o Rodrigues foi um professor de todos lá. Tenho certeza que ele é um ícone pela experiência, pela dedicação na atividade. Então, eu agradeço em nome da ANAC e gostaria de entregar aqui essa singela homenagem. Eu sei que o Rodrigues, nas palavras aí que ele está aposentado, mas eu sei que ele tem muito ainda a oferecer e para a aviação civil. Então, meus parabéns, muito obrigado por tudo. Senhores e senhora, muito obrigado pela homenagem que recebo aqui da Agência Nacional de Aviação Civil, mas como eu estou completando 70 anos e aposentado, cabe-me falar ou manifestar palavras de gratidão e de reconhecimento. A gratidão é para a sociedade brasileira, porque eu sou o exemplo de uma pessoa que se formou em escola pública, lógico que a escola pública da década de 50, e fiz toda a minha carreira na parte pública na Força Aérea por 30 anos, e depois 10 anos de Embraer e mais 10 anos de ANAC. Então, eu tenho que agradecer à sociedade brasileira pela oportunidade que me deram, entendeu? Sou muito grato por isso. E segundo a gratidão, a gente tem que olhar para a história e tem que estar sempre batendo em cima e reconhecendo
é que, se nós nos reportarmos aos anos de 1945, e eu nasci em 46, entende? Em 45, houve pessoas, como o Marechal Casimiro Montenegro, então, na época, que era coronel, ele, junto com a equipe dele, logicamente, e a Força Aérea, ele teve a ideia de colocar uma escola que representasse uma formação, uma massa de gente conhecedora de aeronáutica. Só a guisa de curiosidade, porque nós estamos aqui numa plateia de escritores e escritoras, em 1945, havia a cidade mais importante do Vale do Paraíba, era a cidade de Taubaté. E só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente esquece, não havia a rodovia Dutra. Não havia em 45. A Dutra nasceu depois de 50. Ou seja, nessa época em que nós não éramos capazes nem de fazer uma privada com toalete, tinha gente que pensou em fazer avião. Pô, isso aí é a gratidão que a gente tem que dizer sempre. Então, inclusive, tem uma coisa típica, que é da minha terra, o Rio Grande do Sul, não sei se serve para o Brasil, as privadas que a gente importava da Inglaterra, vinha com escrito que aquilo era uma patente número tal do processo industrial em inglês. E, no meu estado, qualquer ida ao banheiro, a gente vai à patente até hoje, entendeu? Por causa disso. Entendeu? Então, isso aí representa o nível que nós estávamos. E só para a gente ilustrar mais o Vale do Paraíba, quando o então capitão Casimiro Montenegro, eles foram escolher o local para uma escola de aviação que já vinha do histórico de Santos Dumont, que dizia que o Vale do Paraíba era ideal para ter uma escola de aviação, entende? Ele foi a Taubaté. E aí, me desculpe se tem alguém aqui de Taubaté, mas houve um fato inusitado que a gente precisa dizer. Vamos dizer, agora tem a mania de dizer a elite, né? O pessoal dirigente de Taubaté, daí, disse que não queriam avião lá, que fazia muito barulho, entende? E aí ele veio e foi localizado a escola onde São José dos Campos, que tanto nos orgulha hoje, era, infelizmente, uma cidadezinha pequenininha e que só tinha os sanatórios. Era aqui em São José e subindo a Serra e a Campos do Jordão. Entende? Então, com tudo isso, eles houve insistiram e fundaram uma escola no início de 1950, que era, sem a Dutra, fundaram o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Centro Técnico Aeroespacial. Aí tem outra curiosidade. É tão anterior que a Via Dutra passa dentro da terra do CTA. Não sei se vocês sabem disso. A Dutra, que veio depois do CTA, que, claro que tem que andar em linha reta, né, nesse vale, ela cruza dentro da área do CTA. Entende? Então, a gratidão, continuando na gratidão. Em 1950, se criou o ITA e o CTA, e só, assim, para a gente... Em 1969, antes tendo o primeiro voo do Bandeirante feito só pelo CTA, foi um CTA only, entende? O primeiro Bandeirante, e aí, desse Bandeirante, se passou para a criação da Abraer em 1969. Então, vejam que as pessoas que têm visão no futuro têm que ser hoje reconhecidas sempre pela gente, porque 19 anos depois... era para criar uma massa crítica de conhecimento. 19 anos depois, em 1969, se criou a Embraer. Vejam que o ciclo é longo, gente. O ciclo, então, precisa gente que faça. E o Montenegro fez. Entende? Na hora dele, tocaram para ele fez. Entende? Então, esse aí é a primeira gratidão. E a outra gratidão que eu tenho que dizer... já que está presente aqui, o Brigadeiro Taveira, porque quando criaram em 69 a Embraer, o CTA ficou sem um instituto na parte de voo, a divisão de aeronáutica
do CTA, que tinha feito o Bandeirantes, migrou toda, praticamente, para criar a Embraer, porque era a massa crítica que existia. Então, foram para a Embraer. E a divisão de aeronáutica nossa, do então CTA, o IPD, ela esvaziou. E aí foi criado o então Major Taveira, que citaram aqui a criação da Manete, mas o Tucano tinha mais coisas inovativas também, criadas na época por nós brasileiros, né? O CTA e a Embraer, que era o canopy integral, que naquela época só o F-16 tinha, né? Ele criou, e a colocação de assento ejetável, que foi a primeira o avião de treinamento daquele tipo, que colocou o assento ejetável. E nessa época, desculpe, o CTA vivia, e é história, gente, história com H, não é história de botequim com letra E. O CTA viu que, para a formação do piloto de prova, era necessário que o piloto tivesse formação de engenharia aeronáutica para ir cursar um curso no exterior. Aí a balança ficou meio desbalanceada, porque tinha uma grande experiência como engenheiro, mas por passar 5 anos estudando, perdia um pouco da habilidade como piloto, que era natural. Então, ideia do então Major Taveira. Vamos pegar os pilotos nos esquadrões que são atualizados com os aviões mais modernos da época, e vamos dar um curso de elevação de nível na parte teórica aqui no CTA e mandá-los para fazer o curso no exterior. E, então, em 1978, começou-se no CTA, inicialmente com curso no exterior, e hoje tem uma escola que forma pilotos e engenheiros de ensaio dentro do CTA, entende? Então, essa foi a primeira gratidão ao Brigadeiro Montenegro, a segunda gratidão aí para o meio aeronáutico do então Major, hoje Tenente Brigadeiro Taveira. Isso é muito importante, porque a gente tem que ter a gratidão por eles, e aí vai o reconhecimento. Eu entro na parte de, resumindo tudo, na parte de certificação, onde eu recebo essa homenagem lá da ANAC, como tive o prazer de trabalhar lá por quase 10 anos lá, junto com esses engenheiros novos que entravam na parte de certificação. A certificação, que alguns acham um empecilho, isso é uma coisa desnecessária, porque realmente, para que se a Embraer está com o conhecimento todo na mão e a gente vai ter que ter certificador? Só lembre-se de uma coisa: a relação entre certificador e a indústria é uma certificação de confiança, gente, confiança. Por que é de confiança? Porque quem conhece o projeto aeronáutico que está ali sendo apresentado para certificar é o fabricante do avião. Por mais que a gente tente entender e botar gente qualificada na certificação, o conhecimento todo está com o fabricante. E como é que funciona, então? Funciona na confiança, porque o certificador confia no fabricante. Entende? Então, a certificação tem que confiar no fabricante. E o que a gente faz o balanceamento disso? Ter gente de experiência na certificação, gente. Não tem jeito, tem que ter gente de certificação. E esse negócio de acabar com certificação não tem o meu voto, entende? Se alguém pensa que o fabricante pode ser autônomo, não conte comigo. Entende? É meu pensamento como piloto de prova há 40 anos no métier. E o que a gente vê, então, nesse aspecto de certificação? Na minha carreira, que eu sou eternamente grato a tudo que eu vivi, as pessoas que pensaram e as pessoas que criaram, entende? É que nos 40 anos que eu tive 10 anos no fabricante. Eu era do lado do fabricante. Só para história, com H, gente. Quando eu entrei na Embraer, em 95, eu entrei na contramão, gente.
Era a época da privatização da empresa, a empresa de 15 mil funcionários tinha só 2 mil. Estava demitindo e eu estava entrando na contramão para trabalhar no programa do 145. Então, o que significa? Eu trabalhei 10 anos e conheci todos os certificadores que tinham da época. A FAA, a antiga EASA, que era o JA, entende? Eu, como fabricante, como piloto fabricante, relacionava com eles. Aí, mais tarde, quando eu saí da Embraer e entrei na certificação, aconteceu o contrário. Eu, como certificador, conheci os outros fabricantes além da Embraer. Aí tomei conhecimento da Boeing, da Airbus, de os outros fabricantes, Bombardier, todo mundo, eu tomei conhecimento como certificador. Então, é por isso que, quando eu digo a vocês, essa história de querer botar todo o processo na mão do fabricante não vai dar certo, gente. Por quê? Porque tem uma coisa chamada confiabilidade entre os certificadores. Tá? E aqui eu tenho que dizer e reconhecer e dizer que o engenheiro Bakov, o engenheiro Abreu, que estão aqui presentes, entende? Quando se falava naquela equipe, quando eu era diretor do IFI, e falavam no Bakovs, que falavam no Abreu, naquela equipe de certificadores, o pessoal do FAA assinava embaixo, porque confiava neles, entende? Então, o que a gente tem que ter hoje na certificação? Gente que tenha reconhecimento pela competência e pelo trabalho, seja reconhecido pelos outros certificadores. Aí fecha o ciclo, entende? Então, acabo esse discurso que deve estar cansando vocês aí, entendeu? E dizer, na parte, então, essa foi a parte de gratidão, a parte de reconhecimento. Então, eu tenho que reconhecer aqui que o trabalho dos senhores, escritores, e dizer a história com H da nossa indústria aeronáutica, ela deve ser sempre repetida. Por quê? Porque os novos, isso é uma corrida de bastão. Quando completa a nossa tarefa, como a minha completou agora, tem que passar o bastão para alguém mais novo. E aí chega uma coisa que é importante para fechar para vocês. Entende? Qualquer organização, seja fabricante, seja ANAC, seja o que for, né, ela tem que viver um ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso é o seguinte: aquele camarada que é o chefe, entende? Ele tem que se cercar de gente, pasmem, mais competente que ele. Ele tem que juntar gente mais competente por ele. Por quê? Porque quando ele sair, quem entrar no lugar dele vai ser mais competente que ele. E se ele não tiver gente mais competente, trate de fazer mais competente que ele. Aí a organização vira um ciclo de uma espiral ascendente. Caso contrário, nós vamos pousar curto, pegar uma descendente e vamos pousar antes da pista. Muito obrigado a todos, espero não ter aborrecido vocês. Aproveitamos o momento para informar que nos dias 12 e 13, portanto, amanhã e sábado, o evento estará aberto ao público das 10 às 17h30. Os visitantes poderão participar de palestras e painéis relacionados à aeronáutica e espaço, dentre sessões de autógrafos com autores e jornalistas brasileiros e estrangeiros. Amanhã teremos a palestra O DNA do Futuro da Aviação, proferida pelo engenheiro Osiris Silva. Também um painel de debates sobre sistemas aeroespaciais embarcados, desafios, mediado pelo Dr. Leonel Fernando Perondi, do INPE. No sábado, o comandante Gunnar Armin Halbot e André Lefebvre Goldenstein apresentarão o projeto da aeronave Anequim, desenvolvida e construída pelos alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Paulo Scoldi. A aeronave já quebrou 5 recordes mundiais de velocidade. O engenheiro Walter Bartels, presidente da IAB, vai mediar o painel A Indústria Aeroespacial Brasileira e Suas Características,
E o professor Donizete de Andrade, PhD do ITA, vai mediar o painel Aspectos da Aviação Certificada e Experimental. Também teremos o segundo encontro dos pioneiros da certificação civil no Brasil, que será da ANAC, que será realizado no sábado, a partir das 9 horas. Aproveitamos para agradecer a esses conferencistas que disponibilizaram parte do seu precioso tempo na organização dessas palestras e desses painéis que irão abrilhantar muito o nosso evento. É bom conferir os horários das programações que os senhores poderão encontrar nos convites, nos cartazes, nas mídias eletrônicas e no site culturaaeroespacial.com.br. Gostaríamos de agradecer a presença dos escritores, jornalistas e de todos os nossos convidados. O empenho do DCTA e do ITA, do INPE e da IAB pelo engrandecimento desse evento. Aproveitamos também para agradecer a parceria do Mondrian Suite Hotel, ao apoio dado pela Sinerget Brasil e o apoio à divulgação dada pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos. Nossos agradecimentos também à Embraer e à ANAC. Encerrando essa cerimônia, informamos que, a partir desse momento, os livros e revistas estarão à venda e os escritores e jornalistas à disposição para autógrafos. Simultaneamente, será servido um coquetel. Boa noite e aproveitem o evento.